Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da nossa revista a Betel, lição de adulto, que é a lição de número 4, que tem aí por título As lições de uma figueira infrutífera. Lição essa que você sabe muito bem, que é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, presidente administrativo da Conamate. Que Deus em Cristo continue abençoando ele, dando sabedoria e muita graça para poder estar aí de frente desta grande obra. Afinal de contas, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 17, é ele que vai dar conta de todo esse rebanho que está em sua administração. Gente, o texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 21, versículo de número 22, que diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A verdade aplicada diz assim: permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos, com perseverança até que ele venha. Isso aqui já tem uma iluminação só aqui na verdade aplicada. Porque é possível estar nele e não frutificar. É possível estar ligado na figueira verdadeira e não florescer, não frutificar. A prova disso está em João capítulo 15, versículo de número 2, onde o texto diz que aquele que estiver nele e não dá fruto será tirado. E aí, quem frutifica será cortado, ou melhor dizendo, podado. Olha a diferença, ele será tirado. E como ele é tirado, versículo 6 do capítulo 15 de João, ele secará e será lançado no fogo. É que toda vara que está ligado nele tem um propósito, e o propósito é frutificar. Se você não frutifica, você não cumpre o propósito. E por que não está cumprindo o propósito? Porque toda vara precisa frutificar para o agricultor. E aí a gente fala isso aí um pouco mais à frente e vamos prosseguir aqui na lição. E os objetivos da lição é apresentar as características da figueira infrutífera. 2. Ensinar os elementos para uma vida frutífera. E 3, ressaltar a importância de produzir frutos. O texto em referência está aí em Mateus capítulo 21, versículo 18 até o versículo de número 21. Aonde Jesus está se utilizando de uma alegoria, para falar de uma coisa que na verdade representa outra coisa. Seria muito bom você falar com seus alunos a diferença entre alegoria, tipologia, figura de linguagem, metáfora. Seria quase uma aula de português, mas seria muito bom você trazer aí, numa forma bem resumida, o significado dessas coisas para entender a diferença e até mesmo ajudar alguns irmãos que querem desenvolver no ensino da palavra de Deus e também interpretar a mesma. Introdução. A figueira simbolizava a nação de Israel. Temos aqui a referência, mas também eu coloquei aqui. Aqui Jesus disse em Lucas capítulo de número 21, versículo 19, onde Jesus reforça dizendo: olhai para a figueira, ou seja, olha para Israel, porque Israel é um relógio escatológico. Olhai para a figueira, porque dela vem aí os sinais que a gente tem que ficar atento. Prosseguindo aqui, assim como a árvore que possui folhas, mas não frutos, Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé que resultasse num viver piedoso. Isso me fez lembrar de Juízes capítulo 2, versículo 10, onde o texto diz que uma geração se levantou que não conhecia Deus e muito menos ouviram falar sobre ele. E por isso nela não havia temor, não havia respeito e nem reverência. E esta é justamente a geração a qual Jesus está ali ministrando a sua palavra, que, por sinal, parece muito com a nossa geração. É uma geração que, na verdade, sabe muito de Deus, mas nunca teve experiência com ele, e por essa falta de experiência, como a geração de Juízes 2, é uma geração que não teme a Deus, não reverencia a Deus.
Eles até diz que adoram a Deus, eles até diz que amam a Deus, mas como diz o profeta Isaías, esse povo só diz da boca para fora. No coração, na alma, é zero. Então vamos aqui para E aí, aqui ainda na introdução, a gente percebe que o texto em si, de Mateus capítulo de número 21, mostra pra gente um Jesus irado. E não é a primeira vez, até porque assim que ele acaba de falar sobre a figueira, ele vai ao templo e ele bota para fora toda a sua ira. Só que aí eu pus aqui e eu vou ler. Essa a gente percebe um Jesus totalmente irado, que parece estar descontrolado. Mas não, ele só está irado. E a gente não pode esquecer que a ira faz parte da natureza humana. Porém, ela não pode ser a brecha que o diabo procura para ter acesso às nossas emoções, como a gente vê aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, onde Paulo diz um conselho para nós, né? Não deis lugar ao diabo. E como que se dá lugar ao diabo? Que pecado é esse que abre porta para que ele entre e se assenta? O versículo 26, o contexto, afinal de contas, todo o texto, ele se explica com o seu contexto. E no versículo 26, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol debaixo da vossa ira. Ou seja, irar faz parte da natureza humana. Você vai se irar, você vai se chatear, você vai ficar aí decepcionado, porém você não pode deixar com que o seu dia termine e isto seja a brecha a qual o diabo vai se assentar nas suas emoções e controlar. Porque quem não sabe controlar suas emoções está dando o governo dela para o diabo. E aí a gente vê que Jesus está se irando, né, como parte da natureza humana, mas Jesus não peca. E aí precisamos certificar que a nossa ira tem que ter um propósito. E o propósito aqui de Jesus é contra o pecado e a injustiça que os religiosos da sua época estão cometendo. Essa ira não for contra o pecado e contra a injustiça, nós estaremos em pecado e automaticamente entristecendo o Espírito Santo, como vemos em Efésios capítulo 4, versículos de número 30. O que devemos fazer então com a nossa ira? Paulo vai aconselhar, versículo 31, tire de vós toda esta mágoa, toda esta ira, todo este rancor. Ou seja, não permita que isso se aloje em você. Retira, te coloca para fora. Exponha a sua ira, mas não ferindo a outros. A introdução, a gente falou aqui um pouquinho, e eu vou continuar aqui só mais um pouco falando aqui a introdução, né? Essa figueira. A figueira em Israel tem duas variedades. A primeira, a que nasce antes do verão, como vemos em Isaías capítulo 28, versículo 4 e Jeremias capítulo número 24, versículo 2. E a outra são aquelas que permaneciam depois que suas folhas caíssem, como vemos aí em Jeremias capítulo 8, versículo 13 e também capítulo 29, versículo 17. Ou seja, duas variedades de figueiras, uma antes do verão e as que permaneciam após a caída das suas folhas. Primeiro subtópico: característica da figueira infrutífera. Com fome, Jesus avistou uma figueira perto do caminho. Aqui a gente centraliza na parte onde a revista está aqui comentando: Jesus com fome avistou uma figueira. Ou seja, Jesus sendo revelado como um homem. A gente vê Jesus como homem sentindo fome. E logo depois a gente vê ele como um ser divino amaldiçoando a figueira que seca. E isto é comprovado com os discípulos no outro dia. Ou seja, nós vemos aqui as duas naturezas de Cristo, ou seja, a natureza humana e a natureza divina. Sobre Jesus, eu preciso pontuar alguns detalhes. Primeiro é o seu nome. O seu nome, Jesus, que vem do hebraico
Jósua, né? Também se escreve como Josué, significa Salvador ou Senhor que salva. E este nome foi dado pelo seu próprio Pai, Deus, né? A pessoa de Deus, como vemos em Mateus capítulo 1, versículo 21. Porém, aí entra a segunda observação, que a palavra Cristo, ela não é um nome, mas sim um título dado a Jesus, porque ele é o Messias aguardado, e é justamente o que significa a palavra Cristo, significa Messias, o ungido do Senhor. Fala do seu propósito e fala da sua missão, como vemos em Mateus capítulo 16, versículo 16. E terceiro e último aí, a gente vê aí Jesus também sendo chamado, além de Cristo, como o Filho do Homem. E isso vai aparecer aí pelo menos 40 ocasiões em que o próprio Jesus se denominou como o Filho do Homem. Isto também é um título que foi dado a Jesus, ou ele está dando a ele, que também tem tudo a ver aí com o Cristo, o Messias, pois o Filho do Homem fala sobre a promessa do ungido do Senhor para cumprir uma missão, como vemos em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28 e capítulo 17, versículo 22. Sobre a natureza divina e humana de Cristo, é bem provada lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20, quando o texto vai dizer que uma virgem concebeu e deu à luz ao menino, fazendo referência a Isaías capítulo 9, versículo 6, a parte A, onde o texto diz: e um menino nos nasceu, ou seja, uma virgem concebeu e deu à luz, uma mulher teve um filho. Mas aí o texto continua revelando que esse filho, de Mateus capítulo 1, continua revelando que esse filho só nasceu por causa da ação de Deus através da pessoa do Espírito Santo. E aí se cumpre a continuação do capítulo 9, do versículo 6 de Isaías, onde o texto diz: e um filho se nos deu. Nos deu por quê? E a resposta é fácil, é só lembrar de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso, a gente percebe que é a obra da criação do Pai através de uma virgem. Não é Deus se relacionando com uma virgem, pelo amor de Deus, né? Justamente cumprindo-se o que o Gabriel disse para Maria em Lucas capítulo 1, versículo 31. Para Deus nada é impossível. E se ele criou o primeiro Adão de um pó da terra, com toda certeza ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos, como vemos aí a ação de Deus no ventre da Maria, formando o seu próprio filho. E continuando falando sobre essa natureza humana de Jesus, não podemos esquecer que como homem Jesus nasceu, cresceu, como vemos em Lucas capítulo 2, versículos número 7 e 40, como homem, Jesus também era limitado a tempo e a espaço, ou seja, Jesus, como homem, não estava em todos os lugares, né? Impossível um ser humano estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como homem, Jesus também chorou, se alegrou, se angustiou, entristeceu, se irou, mas mesmo assim não pecou. Mas por que essa necessidade de Jesus vir com as duas naturezas, humana e divina? Primeiro, a divina, para poder cumprir a perfeita lei, como vemos em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, como também suportar o pecado e a ira de Deus, como está lá escrito em Mateus capítulo 27, versículo 46. E também apresentar a Deus um sacrifício perfeito, como está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 3 e o versículo 24 a 28. Ele vai vir como homem para poder sofrer como homem e pagar a pena do pecado, como está descrito em João capítulo 12, versículo 27 e Hebreus capítulo 2, versículo 14. E também, ele finalizando aqui, pelo menos essa parte aqui de Jesus como homem e a necessidade de ele ter vindo como homem, foi para poder representar o povo como o segundo Adão, como vemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 15 e 14. Gravar com o celular é muito ruim, porque
a gente tem o costume de olhar para a câmera, olhar para o meio. Se você perceber, eu estou olhando para o meio aqui do celular e parece que eu estou olhando torto, mas o certo é olhar aqui, né, para a câmerazinha. E é muito ruim, estou acostumado a gravar com a câmera grandona e você tem que olhar para ela e não se preocupar, mas aqui não, aqui é muito diferente. Mas deixa eu tentar terminar aqui essa parte de Cristo homem. Os evangelhos de Jesus unem a humanidade e a divindade para mostrar que Cristo era Deus que morreria para salvar a humanidade, né? O famoso Emmanuel, o Deus dentro do homem. Emmanuel, né? Deus dentro do homem. É Deus trazendo de volta os seus filhos que se afastou dele através de um sacrifício perfeito que ele mesmo planejou muito antes da fundação do mundo. E aí a gente volta aqui para a revista, né? O texto aqui vai mostrar para a gente que ele, ao olhar a figueira, que é um símbolo que é o símbolo alegórico de Israel, e que também vai revelar a hipocrisia da religião judaica e a sua falsa aparência de santidade, ou seja, a religião estava tão presa nos rituais, nos seus dogmas, que na verdade acabavam impedindo a Deus, né? Era uma religião com aparência de verdade, porém corrupta, como você vê aí quando Jesus termina de pregar, desce ao templo, fica irado, porque eles estavam demonstrando uma corrupção tamanha e com isso uma falsidade tremenda. E aí eu lembro do que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 21 a 23, né? As pessoas dão mais crédito, e principalmente nos dias de hoje, a gente vai vendo isso fortemente, né? Uma religião que se importa mais com os dogmas, se importa mais com os rituais e se importa menos com as pessoas, fazendo com que elas não tenham acesso que Deus já liberou através de Cristo Jesus, e aí elas têm aí essa aparência fingida, como Paulo diz em Colossenses, a aparência fingida de santidade, quando na verdade Deus olha e diz, né? Mas vamos aí. Primeiro subtópico do tópico 1, uma figueira atraente. O Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos, em Bet-Jafé, uma região próximo a Betânia. Essa região conhecida como Bet-Jafé, que é uma palavra do aramaico, como vocês estão vendo aí agora, que literalmente significa Casa dos Figos não maduros. Opa! Casa de figos não maduros. Essa palavra vem do hebraico aí que você está vendo agora, que está lá em Cantares capítulo 2, versículo de número 13. Este lugar fica muito próximo do Monte da Oliveira, como vemos em Lucas capítulo 19, versículo 37. E é justamente neste lugar aí, próximo a Betânia, o que indica que Jesus está voltando para este lugar, porque antes estava em Betânia, na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, como vemos em João capítulo de número 11. E depois desse ocorrido, ele volta de novo para Betânia, que é o capítulo de número 12 de João. E lembrando que foi justamente nesse lugar que Jesus deu ordem aos seus discípulos para encontrar um jumento, a qual ele iria montar para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Aqui na lição ainda, aqui no subtópico aqui, logo depois dos capítulos apresentados, está assim: da mesma forma que o templo havia se tornado lugar de comércio, representando apenas por rituais que não saciavam a fome dos necessitados espirituais, essa figueira traía os famintos, mas não saciava a fome. E aí precisamos entender que esse lugar do comércio aqui não é dentro do templo, mas sim no átrio dos gentios. Era justamente o lugar onde os viajantes que vinham para as festas estabelecidas por Deus, e quando eles chegavam lá, para não ser roubado no meio do caminho,
eles então não levavam o seu sacrifício, mas chegando no átrio dos gentios, eles compravam ali os seus sacrifícios. Ou seja, o povo estava fazendo esse pedaço da casa de Deus de comércio, porém era um comércio corrupto, porque em vez de eles darem ao povo a verdade e também um sacrifício perfeito, eles estavam vendendo animais aí com defeitos e muitas outras coisas. E aí Jesus fica chateado nessa casa, nesse átrio dos gentios, né, chamado aí o lugar do comércio, e justamente nesse lugar ele fica irado, como vemos em Mateus capítulo 21, versículo 13, e ele sai quebrando tudo, começa a gritar dizendo, como está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Ou seja, Jesus está reforçando e deixando bem claro que a casa do Pai não é lugar para interesseiros. A casa do Pai não é lugar para se ganhar, mas sim lugar de doar. Ou seja, a casa do Pai é um lugar de entregar a sua oração, porque é justamente nessa casa de entrega que Deus também te entrega a resposta. E lembrando, né, que isso não tem nada a ver com a cantina, não tem nada a ver com os irmãos que levam lá no final do culto lá um livro, alguma coisa para poder ser ajudado pela própria comunidade a qual ele está ajudando, né? E isso não tem nada a ver, isso está falando sobre outra coisa, de pessoas maliciosas, corrompidas moralmente, e mostrando, revelando um sistema podre dentro da casa do Senhor. Aonde Jesus vem e diz, aqui não é lugar para esse tipo de sistema. Aqui é um lugar não para buscar um interesse próprio. Aqui não é um lugar de você vir com as suas ruindades, com a sua maldade para outros. Aqui é um lugar para estar próximo a Deus e também ajudar um ao outro e não pesar sobre a vida do outro. Porque a religião, com seus ritos, fazia com que o jugo que Deus havia tirado se tornasse mais pesado, né? A gente esquece que o evangelho revelado até mesmo por Moisés na sua palavra, isso a gente já vê pelos títulos do livro, né? E a gente vê lá Gênesis, no começo, Êxodo, saída, libertação, ou seja, no começo da sua caminhada, ele te libertou, mas depois vem Levítico, e quando vem Levítico, vem a lei, vem a moral, ou seja, antes de Deus te dar algumas regras, ele vai te dar a libertação, porque no começo ele quer trabalhar por dentro, para depois trabalhar por fora. Mas as pessoas estavam preocupadas mais com o fora do que por dentro. Aqui na revista dos professores, um ponto de observação aqui. Tá aqui naquela partezinha azul e lá embaixo, né? Lá embaixo, ó. Depois do segundo parente. Porém, por detrás dessas folhagem exuberante, estava completamente destituídas de fruto. Não havia nenhuma graça, nenhuma fé, nenhum amor, nenhuma humildade, nenhuma espiritualidade, nenhuma santidade. Nenhuma disposição para receber o Messias. E aí está se usando aqui como referência João capítulo 1, versículo 11, que muita gente entende errado. O texto não diz que Jesus veio para os seus, como a gente fala muitas vezes repetidamente. O texto diz, e ele veio para o que era seu. Ou seja, ele não veio para os seus, ele veio para o que era seu. E o que era seu? Seu ofício, seu trabalho, sua missão, seu propósito. Mas os seus não o receberam, ou seja, os judeus não reconheceram a sua missão, o seu propósito, não reconheceram que ele era o Messias esperado. Ou seja, não está falando que ele veio só para os seus, mas que ele veio para o propósito de salvar a humanidade. Porém, como Israel só está vivendo de ritos, de aparência,
de belezas externas, ela não reconheceu o Salvador. Segundo subtópico, aí a gente vê aqui uma figueira precoce. Quando uma figueira está totalmente enfolhada, esperamos achar nela figos, porque a figueira produz os frutos antes das folhas. E ter folhas e não ter fruto era uma anomalia da natureza e não um resultado sadio de crescimento. E isso aí fala muito também da vida cristã, porque Israel está tendo muita aparência, mas não está tendo fruto. Eles guardaram o que Deus passou para eles e que era para eles passar para outros. A missão de revelar Deus para o mundo inteiro parece que fechou. E aí Israel vive só de ritos e de aparência. E aí ela está queimando uma etapa, porque ela não está tendo resultado, ela não está gerando propósito. E isso fala muito de crentes que parecem ter uma vida cristã piedosa, mas na verdade são cristãos que estão queimando etapas. Pessoas que querem ser o que não é para ser. Coisas que as pessoas querem estar quando não era para estar. Sabe aquelas pessoas que têm aí um crescimento precoce, imaturo? É o que Paulo vai tentar ensinar através da carta ao jovem Timóteo, dizendo: não use os nécios. Ou seja, não pegue um novo convertido e já sai tacando ele na obra. Não faça ele crescer, não faça ele aparecer fora do tempo, porque a vida tem as suas estações certas. Então, tirando aqui a lição da figueira precoce, né? Tem muita gente que tem a vida cristã, o ministério precoce demais. E aí você vai ver a pessoa revoltada com Deus, não quer saber da casa de Deus, porque são pessoas que não amadureceram, que não frutificaram, pessoas que não enraizaram, mas pessoas que demonstraram, né, uma grande folhagem, uma árvore bonita. Nossa, quem olhava parecia que o camarada, esse aí vai ter muito resultado, mas não tinha, só tinha aparência. E assim são muitas pessoas. Por exemplo, tem muita gente que sobe no monte, desce do monte, já com unção de pastor, unção de apóstolo, unção de bispo, e quando você vê que a pessoa não está preparada nem para si mesma, né? São pessoas sem nenhum alicerce, sem nenhum fundamento. E aí, como a gente vê aí no terceiro subtópico, uma figueira estéril. E quem acaba sendo precoce demais se torna improdutível. Ou seja, essa pessoa não produz, e aí a gente esquece que o broto, a vara que cresceu, que está ligado aí na figueira ou na videira, né? Como vemos lá em João capítulo 15, a lição lá usa uma videira. Mas a lição em si é o mesmo. Qual é? A vara está ligada na árvore, cuja árvore precisa produzir frutos para o agricultor, que é o pai. E como a vara não está produzindo fruto, ou seja, ela só está ali ligada na árvore, sugando a árvore, crescendo por causa da árvore, mas ela não gera fruto nenhum. As folhas estão belas porque ela está ligada na árvore verdadeira, mas acontece que ela só suga, mas ela não gera nenhum resultado, como vemos em João capítulo 15, versículo 15, versículo 5, versículo 16. Ela só está na árvore, mas ela não gera nada para o agricultor. E aí quem não produz, ou seja, é interessante aqui que Jesus em João capítulo 15 vai tentar ensinar para a gente qual é o propósito da vara ligada nele. A vara precisa dar fruto e esse fruto não é para ela, porque ela não come desse fruto. Ela dá fruto para o agricultor, ou seja, você precisa gerar frutos para que o Pai seja glorificado e não você. Ou seja, quando você se glorifica, quando você se exalta, quando você cresce, na verdade você está sendo improdutível, sem nenhum propósito, e você só tem aparência, porque o fruto você não tem. Porque se tivesse fruto, como vemos no capítulo 15, versículo 5 e o versículo de número 16, o fruto seria para o agricultor, que é o Pai.
Ele que é glorificado e não a vara. É só uma vara, querido. Por isso que lá em Jeremias capítulo 1, versículos de número 11 e 12, Deus perguntando o que vê. E Jeremias diz, eu vejo uma vara. Verdade, viste bem, porque você é a vara. E a vara nada presta senão para ser lançada no fogo. Mas se estiver ligado nele a fim de cumprir um propósito, a vara continuará sendo podada e não cortada. E ela vai continuar dando aí muitos frutos. Oh, glória a Deus. E aí você sabe, né? Os elementos para uma vida frutífera é necessário ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você ter os seus dogmas, seus usos e costumes, não adianta você ser aparentemente religioso, ter uma boa capa, quando na verdade sua fé, na verdade, está morta, porque ela não tem nenhuma obra, não tem não gera nenhum fruto, não tem nenhum propósito. E aí a gente também não pode esquecer que precisamos estar nele e com ele, né? E para isso, para a gente crescer, como eu disse aí na lição passada, as 3 receitas para aumentar a fé, claro, é indispensável a palavra e a oração. Justamente que a gente vê aqui, né, os elementos para uma vida frutífera, que é a fé, a bênção da oração e a palavra de Deus. As 3 receitas que eu já dei aí na lição passada, né? Bem resumidamente. Lição prática acerca da figueira. Uma importante advertência. Ou seja, Cristo sempre vai, antes de cortar, advertir. É como o profeta disse, Deus não faz nada antes sem revelar aos seus servos. E antes dele anunciar, e antes dele realizar, ele até diz, preparai-vos para encontrar-te com o Senhor. Ou seja, dá tempo para você mudar, frutificar e produzir frutos dignos de arrependimento. E não viver somente de aparência. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero muito em Cristo Jesus que você possa tirar um bom proveito desse subsídio e que também você seja aí edificado e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Não esqueça, antes de sair desse vídeo e ir para um outro subsídio ou para um outro vídeo, deixa o seu like, comenta nesse vídeo, compartilha com seus amigos, porque o compartilhamento é muito bom, mas o principal que eu gostaria de você aí é o seu like, tá bom? Seu like e o seu comentário ajuda a gente a alcançar outras pessoas e mostra para a rede social aí, né, o YouTube, que esse assunto é relevante. Deus em Cristo continue nos abençoando e nos guardando nesse novo normal, graça e paz.